Bom dia, então vamos para uma correção aqui dos exercícios das atividades impressas que foram para os alunos. E nós temos aqui o exercício 17 e o exercício 18, tá bom? Vamos proceder com esse cálculo. Então venham comigo aqui nessa resolução e observe a seguinte questão. No triângulo da figura abaixo, calcule a medida de x. Essa é a questão 17. Como que você vai proceder com o cálculo na questão 17? Primeiro, nós temos uma lei, né, que é a lei dos cossenos, né? O que significa essa lei? Se você tiver dois lados de um triângulo e um ângulo desse triângulo, você consegue aplicar a lei do cosseno. Ele é muito simples e bem direto. Olha como você vai fazer. Lá diz nessa lei que a diagonal ao quadrado é igual. Você vai pegar o lado que você tem medida, é o lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, vou colocar o lado 2 aqui ao quadrado, aí vem ó, menos duas vezes o lado, vezes o segundo lado, vezes o cosseno do ângulo que você está trabalhando. Então aqui, no lado, o cosseno do ângulo. A gente coloca cosseno de alfa, cosseno de beta, dependendo aqui, não é só a marcação do cosseno do ângulo, tá bom? E daí, tudo resolvendo isso, lembrando que tem uma quadrada aqui no final, vai ter uma raiz em cima do valor que ficar aqui desse outro lado. Vamos fazer um teste então? Vamos resolver essa questão? Então, d ao quadrado é igual. Lado, pode ser qualquer um dos dois, 3 ou 1, tá? Então, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora vem o menos, ó, menos duas vezes o 3 vezes o 1 vezes o cosseno de 60 graus, que é 0,5. Então, d ao quadrado é igual. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. Agora vem o menos. Vamos fazer a multiplicação primeiro. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0,5 dá 3. Então, 9 mais 1 é igual a 10. 10 menos 3 é igual a 7. Porém, lembrando que nós temos d ao quadrado aqui. Esse ao quadrado vai se transformar numa raiz quadrada. Então, nós temos raiz de 7. Né? Esse ao quadrado saiu e virou a raiz quadrada. Beleza? Então, é assim, pessoal, que nós vamos proceder com esse cálculo. É um cálculo bem simples, bem tranquilo de fazer. Tá bom? Então, esse é o processo de cálculo. Seguindo essa mesma analogia, aí os alunos agora têm que fazer aí a alternativa 18. Tá bom? Lembrando, a alternativa 18 é o mesmo sistema, tá bom? O mesmo sistema. D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes o 5 vezes o 8 vezes o cosseno de 60 graus, que nós já sabemos que é 0,5. Resolveu tudo isso, no final, o resultado, lembrando que tem a raiz, porque nós temos o d ao quadrado. Beleza? Assim que vai funcionar. Vamos agora para um outro cálculo aqui, que é a seguinte questão, né? A questão 12 e a questão 13. Como que vai ser resolvido? Pessoal, aqui nós vamos aplicar também uma lei, a lei do seno, né? Essa lei é o seguinte, você tem que montar uma proporção, né? Aqui uma razão e proporção entre duas frações, trabalhando os ângulos e os lados. Lembrando que os lados vai ser trabalhado com os ângulos opostos, tá? Como que vai ficar? Vou montar aqui. Para você montar, você precisa ter o ângulo que não está definido. Por quê? O lado oposto a esse ângulo é 100, é a medida que eu tenho para calcular, tá? Então, o ângulo oposto é esse daqui, então eu preciso do valor dele. Para saber o ângulo de um triângulo, aqui não tem marcação de ângulo reto de 90 graus, mas eu tenho os outros dois ângulos, ó, 105 mais 45, eu tenho aqui 150. Para dar 180, 30 graus. Então, já tenho a minha primeira proporção. Como que vai ficar? Eu tenho 100 sobre o seno de 30 graus. Então, vou colocar aqui seno de 30 graus. É igual. Aqui, o lado x que eu tenho que encontrar. Então, ele tem que estar na minha conta.
Quem que é o ângulo oposto a x? Pessoal, o oposto é o ângulo que não faz parte do lado. Tá vendo aqui? O lado de x faz parte desse ângulo e faz parte desse. Porém, então, o oposto é 45 graus. E aqui eu tenho seno de 45 graus. Duas formas de resolver, pessoal. Vocês podem trabalhar com o seno em forma fracionária. Nós sabemos que temos a tabela fracionária dos ângulos notáveis e também com os valores decimais. Só que tem um porém, quando você trabalha os valores decimais, os seus resultados são decimais e são aproximados. Tá? A maioria dos valores de seno e cosseno e tangente que nós temos são valores aproximados, então seu cálculo vai dar aproximado. Quando você faz com a fórmula fracionária, a sua resposta fica em forma de fração, não fica decimal. Tá? A maioria das vezes alguns valores são inteiros, porém, se você resolver aquela fração, vai dar um valor decimal. Então, dependendo de como está a resposta nas suas alternativas, você vai trabalhar a sua questão diferente. Exemplo, você está marcando uma alternativa e lá nas respostas, para você marcar as respostas, estão em forma de fração. Eu sugiro que você trabalhe primeiro com os valores de seno, cosseno e tangente de forma fracionária. Não encontrou o resultado? Aí você divida para ver se o resultado está lá dentro das alternativas, tá bom? Então, está em forma de fração, resolva em forma de fração. Está em forma decimal, resolva em forma decimal, tá? Professor, como que eu vou resolver aqui? Pessoal, até deixei a resposta do livro. O livro não trouxe os valores decimais aqui. Ele trouxe os valores inteiros, tá? Não tem vírgula, não tem nada. Porque quando você resolve a raiz de 2, você vai resolver o valor aproximado da raiz de 2. Aí você vai multiplicar vezes 100. Então, por isso, dá um valor decimal se você resolver com a tabela decimal. Então, você precisa trabalhar a tabela dos ângulos notáveis. Então, vamos aqui pegar a tabela dos ângulos notáveis. Vou tirar aqui para vocês terem a dimensão, né, dos valores, né? Os ângulos notáveis, pessoal, eles são muito trabalhados no Enem, muito trabalhado em questões do livro, tá bom? Mas é muito interessante você sempre trabalhar tanto os ângulos notáveis como os valores decimais do seno e cosseno e tangente. Pronto, aqui são os ângulos notáveis que nós temos. Então nós temos o ângulo de 30 graus, nós temos aqui na tabela dos notáveis 30 graus. Então como que vai ficar essa resolução aqui? Como vai ficar essa resolução? Ela vai ficar muito simples, tá? Bem tranquilo de resolver. Vou puxar ela aqui para baixo, nós temos um pouquinho mais de espaço. Vamos aqui para o lado. Ó, ficou 100 sobre o seno de 30. Qual é o valor de seno de 30? 1 sobre 2. Então, 100 sobre 1 sobre 2 é igual. Agora, x sobre o seno de 45 graus. O seno de 45 graus, olha o que nós temos aqui, raiz, né? Raiz de 2 sobre 2. Pessoal, igualdade entre frações, multiplicação cruzada. Então, o que nós temos? 100 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a x vezes 1 sobre 2. Resolvendo isso daqui, só aumentar a grossura dessa caneta, que está muito fina. Então, resolvendo isso aqui, vamos fazer primeiro essa multiplicação. 100 vezes raiz de 2, 100 raiz de 2. Aqui nós temos 1 para fazer a multiplicação, 1 vezes 2, 2. Que mesmo jeito, tá bom? X vezes 1, x, 1 vezes 2, 2. Pessoal, para resolver isso, eu posso fazer essa divisão aqui entre 100 e 2, sem problema nenhum. Então nós temos 50 raiz de 2. Se eu fiz a divisão entre 100 e 2, 2 já está finalizado. É igual a x sobre 2. Lembrando que aqui eu não posso dividir porque nós temos uma variável em cima. Como que eu resolvo? Pessoal, aquele princípio, o 2 está dividindo o x, então vai passar para o outro lado, multiplicando os valores que estão lá no outro membro. Então aqui, teoricamente, eu tenho 50 raiz de 2. Esse 2 estava dividindo, vai passar para o outro lado,
multiplicando, que é igual ao x. 2 vezes 50, 100 raiz de 2, que é igual a x. Então, finalizei a questão em que 100 raiz de 2 é igual a x. Então, lá no meu exercício, o valor de x, nesse meu exercício aqui, o valor de x vai valer 100 raiz de 2. Observe, né? Logicamente bateu com o valor aqui da nossa resposta. Lembrando que eu escolhi usar os ângulos notáveis porque minha resposta estava em valores inteiros aqui, né? Logicamente que a raiz de 2 não é inteira, mas nós não temos valores decimais, temos um radical aqui. Mais uma forma, né, para mim trabalhar os ângulos notáveis. Mesma função aqui, então, a resposta bateu certinho, x realmente é igual a 100 raiz de 2. O outro exercício é o mesmo processo, tá? Assim como nós fizemos o outro lá, eu vou iniciar esse para vocês. Como que vai ser feito? O mesmo processo, pessoal. Aqui eu tenho que achar o valor de x, o ângulo oposto é 45 graus. Aqui eu tenho 3 raiz de 2, o ângulo oposto é 60 graus. Então eu vou montar essa formulazinha para mim poder trabalhar. Então eu tenho x sobre o seno de 45 graus, que é igual a 3 raiz de 2 sobre o seno de 60 graus. Vamos montar? Então aqui eu tenho x. Qual que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, que é igual a 3 raiz de 2 sobre... Qual que é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então nós temos raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer a resolução desse exercício? X vezes raiz de 3 sobre 2. Então nós temos x raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 vezes 3 raiz de 2 é igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Pessoal, aqui não tem como eu fazer a divisão, porque eu tenho uma variável que eu tenho um radical. Felizmente vai ficar desse jeito essa primeira parte. Agora vamos aqui para esse outro lado. Olha que eu tenho aqui dois radicais. Aqui eu tenho o número 1. Multiplicação entre radicais. 3 vezes 1, 3. Então vamos repetir essa parte aqui. X. Vou só engrossar essa caneta. Vamos dar um pouco mais de espaço aqui para nós trabalharmos. Então eu tenho x raiz de 3 sobre 2, que é igual a 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 sobre 2. Aqui não tem como resolver. Aqui eu vou tirar a raiz de 4, né? Logicamente nós temos raiz de 4. Então x raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 vezes raiz quadrada de 4 é 2 sobre 2. Aqui eu vou cancelar. X raiz de 3 sobre 2 é igual a 3. O que eu tenho aqui? Eu tenho novamente igualdade entre frações. Vou multiplicar cruzado. X raiz de 3 é igual a 2 vezes 3, 6. Pessoal, o x está multiplicando aqui a raiz de 3, né? O que eu vou fazer então? X é igual a 6 sobre raiz de 3. Lembrando que nós não podemos deixar uma resposta com um denominador em forma irracional, em forma de raiz inexistente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que nós chamamos de racionalização. Vamos pegar e racionalizar essa fração multiplicando ambas as partes de cima e a parte de baixo por raiz de 3. Então nós temos x é igual a 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, nós temos raiz de 9. Agora eu tenho que x é igual a 6 raiz de 3 sobre o 3. Fazendo aqui a divisão, x é igual a 2 raiz de 3. Então, pessoal, por isso ali nós temos um resultado, aparentemente não é igual ao livro, né? Porém nós temos que fazer a racionalização. Fazendo a racionalização, nós temos aí o valor exato dessa nossa alternativa. Lembrando então que o x é igual a
2 raiz de 3. Então, assim que nós vamos trabalhar esse exercício, tá, pessoal? Lembrando que lá está igualzinho, né, a nossa resposta. Nós temos o livro didático. Lembre-se, denominador, forma de fracionário em forma de fração, beleza, denominador decimal, beleza. Agora, denominador em forma de raiz inexistente, ou seja, raiz que não é exata, tem que fazer a racionalização, tá bom? Então, essa aí é a explicaçãozinha da nossa atividade. Até a próxima, valeu, hein?